Tribuna na TV. Oferecimento Senac. Cursos técnicos do Senac. Inscreva-se e seja puxado para o lado bom do mercado. Olá, boa tarde. Você que está acompanhando a TV MCA Canal 6, via cabo, Itajaí, Navegantes Itapema, muito obrigado pela sua audiência. Obrigado a você também que nos acompanha pela internet, tvmca.com.br. Para você interagir ao vivo com a gente, 3046-3086. Nesse horário, das 13h30, você consegue conversar com a gente aqui ao vivo. Inclusive hoje, como tem o Dr. Bortolato aqui, se você quiser ligar e perguntar para ele, ele vai te responder. O nosso e-mail é tribunanatv@tvmca.com.br e o Facebook do programa Tribuna na TV. Boa tarde, Antônio. Obrigado, Lacerda. Boa tarde a todos. Boa tarde também ao Dr. Bortolato. Boa tarde aos meninos que nos acompanham, que nos ajudam a fazer o programa, o pessoal do Fundão também. E eu vou adiantar o meu expediente porque o convidado, como sempre, é muito especial e a participação dele dentro do nosso programa, geralmente, quase que sempre, alguma outra dúvida que muitas vezes fica pendente de um programa para o outro é esclarecedora. Então vamos lá, hoje tem Pergunte ao Doutor aqui no Tribuna. Olha, e hoje o doutor Bortolato está aqui com a gente mais uma vez. Obrigado, doutor, por estar aqui com a gente. Boa tarde, respondendo a sua pergunta de casa, né? Tudo bem, doutor? Boa tarde a você, boa tarde a vocês, né? E boa tarde a todos que estão em casa nessa quinta-feira, hoje, dia 8 de agosto. O programa está meio descontraído na abertura, que estava rodando a vinheta do doutor Bortolato, pergunta ao doutor, ele perguntou sobre a cozinha aqui do Viva Bem. Eu disse, não, funciona, claro que sim, o programa ao vivo, logo após o nosso, né? E o cozinheiro de ontem foi ele. Imagina só a desgraça que vai acontecer no programa hoje. Pergunte a plateia que comeu da comida aí, rapaz. Pergunte a plateia aí, ó, que comeu. Pergunte a plateia, pergunte se sobrou alguma coisa. Mas quero saber se a alimentação de ontem era uma alimentação boa. Foi. Só está no site depois. Está no site. Mas não dá para fazer esse tipo de avaliação. Mas o Antônio quer saber, é melhor do que a Casa das Sopas, não? Não, aí não, né? Aí forçou, né? Não, só um instantinho. Só pensa um pouco. Não, aí não. Pensa bem que nós falar depois, né? Aí forçou a barra, né? É que esse pessoal aqui está sempre com uma fomezinha, passa do horário do meio-dia, Tá não bom. dá para, não serve como Vem parâmetro. fazer um aí também, ela te convidou, por que você não veio? Arroz com ovo. Então faz. Olhe lá. Vamos lá, doutor. Tem uma situação aqui que eu gostaria de começar. A pessoa, a gente não se identificou, mas ela pediu para isso. É uma doença chamada hipicondilite. Certo. Hipicondilite é o nome da doença. É uma doença pouco conhecida, é uma inflamação nos músculos da região do cotovelo, que pode ocorrer por diversos fatores. Ela diz que cansou de ouvir que a doença é desculpa para não trabalhar. Mas a pergunta dela tem a ver com aquele desconto que as pessoas que têm algum problema de deficiência, ela teria direito com relação à compra do veículo, do automóvel. Certo. Ela quer saber se essa doença, neste caso, ela teria esse direito. E como fazer, doutor? Bom, exatamente assim, eu sei que essa lei existe, dá direito às pessoas que são portadoras de deficiências físicas ou incapacitantes adquirir o seu veículo com um desconto, se não me falha, maior em torno de 30%, com uma condição de que esse veículo tem que ficar com essa pessoa. Antes era por um período de 3 anos, agora é por 2 anos, não pode se fazer assim. É exatamente igual àquela lei do taxista, que também tem essa vantagem também. Agora, com relação aos tipos de doença, como são vários tipos de doença, basta lá você acessar o site da Previdência e lá vai estar relacionado todos os tipos de doença correlacionado com essa lei que vai ter direito a ela adquirir o seu veículo. E aí ela lá vai ter informação. Aí lá ela vai ter complementar, informação, documentação, os exames médicos, tudo que é necessário. Eles dão lá, no próprio site tem a relação dos documentos para que ela consiga na concessionária retirar, porque tem alguns veículos, de acordo com as necessidades especiais de cada pessoa, que terão que ser adaptados
Aí, naturalmente, vai ter talvez um custo, mas sempre com o desconto de 30%. O caso do cadeirante? O caso do cadeirante. Agora, o percentual, doutor, a bonificação para o taxista, para o cadeirante, pessoas que têm algum tipo de deficiência, que precisam de um carro adaptado. Especial, adaptado, é sempre o mesmo? A bonificação é sempre a mesma? É sempre a mesma coisa. O mesmo valor? O percentual é sempre o mesmo percentual. É 30% do valor do veículo. 30%? 30% do valor do veículo. Só lembrando que não pode vender o veículo durante os próximos 2 anos que adquiria esse veículo. Doutor, a Josi diz o seguinte, esse nome é conhecido. Meu ex me batia, fiz um BO e um TC, sendo que fizemos um acordo. Ele não poderia aproximar-se de mim pelo menos 500 metros de distância. Porém, ele vem descumprindo. Ela queria saber o que fazer nessa situação que ele descumpre o que determinou a lei. Quem é, Joaquim? A Josi. Ô Josi, olha, essa semana a Lei Maria da Penha completou 7 anos no Brasil. Foi uma lei realmente avançada, uma lei que já era de boa hora vir, porque os homens, de um modo geral, que a gente vive numa sociedade machista, essa que é verdade, o latino-americano, é assim considerado por várias pesquisas, então se sentia o rei da casa, sentia a mulher como se fosse propriedade dele e ele poderia dispor da mulher como bem entendesse, como fosse um objeto. Então havia muita reclamação e as delegacias de polícia, por também serem comandadas 95% ou mais por homens também, era muito comum chegar no interior, principalmente, aonde a mulher, além de não levar amparo, ainda era gozada pelo delegado, pela pessoa que atendesse, porque achava que aquilo ali o homem tinha que bater mais na mulher ainda, por várias séries de motivos. Então essa lei veio em boa hora, em função da própria Maria da Penha, que é uma senhora que foi muito assim, sofreu muito nas garras do seu marido, e ela resolveu realmente uma série de problemas que até então eram insolúveis. E hoje a gente vê pela vida prática na advocacia, e os delegados sabem da Delegacia de Mulheres, os advogados também sabem que houve uma substancial melhora nesse aspecto. Ainda existe muitos homens que batem ainda, que acham ainda que por beberem ou por achar que a mulher ainda é objeto, mas ela já tem assim dado grandes saltos, grandes soluções desse problema da mulher. Pena que a mulher tem uma pesquisa que mais ou menos 60% dela não denuncia o seu agressor, por medo, ou porque às vezes acha que vai dar uma chance para ele, ou que às vezes porque é masoquista mesmo, essa é a palavra certa. São vários motivos que fazem com que a mulher, ou pelos filhos, pelos parentes, ou por ele dizer que não vai fazer mais, uma série de coisas. Então cada caso é um caso, a mulher que tem que decidir. Eu particularmente acho que a mulher tem que denunciar em qualquer tipo de caso, que eu acho que o homem que bate na mulher perde a confiança, perde o amor, perde a compostura, perde uma série de coisas, de formas que a mulher que gosta de lavar a lavada do homem é porque deve ser sadomasoquista, então tem que denunciar mesmo. E esses casos que têm ocorrido aí no Brasil, as delegacias deveriam ser equipadas para poder tomar a medida corretiva e até pedir para o juiz uma liminar para que ele não ficasse afastado durante a média 500 metros da residência, para não ficar lá mais enchendo, para não dar mais esse tipo de problema de comportamento. Mas alguns casos em que pese a justiça fazer isso, determinar que ele se afaste, ele ainda descumpre conforme o caso aí. Então tem regiões do Brasil, eu acho que nossa região não tem ainda, o que se chama-se botão do pânico, que é um aparelho que estão introduzindo, que a mulher fica quando naturalmente o homem está descumprindo essa norma, a mulher fica então com esse aparelho em casa e quando o homem se aproxima ou quando o homem vai agredi-la, ela aperta, tem com ela esse aparelho, aperta o botão, quer dizer, é para a polícia aparecer de imediato e levá-lo direto para o cadeião. Tem casos que tem ocorrido isso, não com o botão, mas com o telefonema, hoje é fácil também, com o celular, com uma série de coisas, com o vizinho, né, quando vê algum tipo de coisa. Então, aconselho sempre a mulher fazer a denúncia e exigir que a delegacia tome uma providência para que evite, porque muitas vezes também ocorre que as polícias não tomam providência e no dia seguinte a mulher amanhece morta, como tem ocorrido em alguns casos no Brasil. Teve um caso aí que nós relatamos aqui no programa de uma mulher que ao invés de dormir com essa... O senhor falou aqui agora, o botão eletrônico, dormia com a faca, dorme com a faca debaixo do travesseiro. Agora, na sua vida de causídico, doutor, na sua vida profissional, já se deparou numa delegacia o homem agredido pela mulher, porque a Lei Maria da Penha vale para ele também, bem, né? Colocado, não, no meu caso nunca teve esse meu escritório, mas tem vários casos que já o telespectador acompanhou na televisão, nos jornais, né?
que, bem lembrado, Antônio Carlos, a lei não vale só para a mulher. Bem que o grande percentual, 95% mais ou menos, é caso de homem contra mulher. Mas tem mulheres aí que é mulher paraibana, mulher macho sim senhor, que bate no marido. E tem marido que merece também muito ser batido mesmo. Mas coragem de... quando é caso também que a mulher tenha, digamos, a supremacia, tenha a liderança de casa e que o homem é um banana e que às vezes cria lá problema, que tenta agredi-la e ela tem uma força maior do que ele e que ela acaba batendo, que não deveria, mas nesse caso também aplica-se, digamos, o João da Penha para o homem, o Mário da Penha. Também acontece. Eu tive um vizinho que apanhava uma surra mais ou menos por dia, um dia assim e o outro também da mulher, e naquele tempo não tinha a lei Maria da Penha. Agora, falar em bater, doutor, a Miriam disse que dia desses um jovem acabou batendo no seu automóvel, certo, no carro dela. Na parte traseira. E na hora, diz a Miriam, o rapaz se mostrou disposto a pagar, mas depois ela passou o orçamento, ele não atende mais o celular. Ela queria saber do doutor o que ela pode fazer, pois no dia ela não chamou a polícia e só tirou uma fotografia do acidente. O que ela pode fazer? Menos mal que ela tirou uma fotografia, porque é muito comum, quando alguém bate no carro da gente, na hora, o momento certo, oportuno de resolver, de acertar, é ali. Não há mais necessidade de chamar a polícia quando não há vítima, quando não há sangue, quando não há acidente grave. Basta que as pessoas acertem naquele momento, levem numa garagem, uma oficina mais próxima e façam um orçamento e ali mesmo acerte, ali deixa a pessoa que causou o acidente, acerta com o dono da oficina para que o carro, porque ninguém bate por querer, né? Bate por circunstância. E também não adianta quando alguém bater no teu carro, você querer agredir essa pessoa. Porque a pessoa também, como eu falei, não vai bater no teu carro por querer. Pode ser barbeiro como outro qualquer, como você pode bater também amanhã depois no outro carro. De forma que tem que acertar no momento, acerta e não há qualquer tipo de problema entre um e outro, não precisa procurar a justiça, não precisa se incomodar, não precisa ficar traumatizado. Agora, quando a pessoa começa a enrolar, então você tem que tirar uma fotografia do momento, se acerca que no momento tem algumas testemunhas ali e pega o nome delas e faça 2 orçamentos e bota no juizado especial, se for até 40 salários mínimos, ou procura o teu advogado, a tua confiança, para fazer com que ele repare o teu dano. Não só reparar o dano do carro, como também você pode pedir, eventualmente, um lucro cessante, porque você deixou de trabalhar com o carro e uma série de outras coisas que você pode requerer quando a pessoa não quiser acertar. Doutor, nós temos um intervalo, voltamos na sequência. Tem pergunta do Edson, da Janaína, do Mário Sérgio, para a gente discutir aqui no programa. Ok. Mas logo após o intervalo, voltamos já.